Mística Cidade de Deus, capítulo 18, do livro 4, tomo 2, de Santa Maria de Ágreda. Maria e José distribuem os dons dos reis magos. Permanecem em Belém até a apresentação do menino Jesus no templo. Maria e José distribuem a oferta dos magos. Havendo partido os 3 reis magos e celebrado na gruta o grande mistério da adoração do infante Jesus, não havia mais o que esperar naquele pobre e sagrado lugar. A prudente mãe disse a São José: meu senhor e esposo, esta oferta que os reis deixaram ao nosso menino Deus não deve ficar sem destino, mas deve ser empregada em seu serviço no que for da sua vontade. Eu nada mereço, mesmo das coisas temporais. Disponde de tudo como coisa de meu filho e vossa, respondeu o fidelíssimo esposo com sua habitual humildade e cortesia, que ela distribuísse conforme sua vontade. Insistiu a virgem: meu senhor, se por humildade quereis vos excusar, fazei-o por caridade, com os pobres que pedem a parte que lhes cabe. Têm direito às coisas que seu Pai Celestial criou para o seu sustento. Combinaram ambos distribuir os dons em 3 partes. O incenso, a mirra e a parte do ouro seriam levados ao templo de Jerusalém. Outra parte ofereceriam ao sacerdote que circuncidou o menino para empregá-la para si e para a sinagoga que havia em Belém. A terceira parte seria distribuída aos pobres. Assim fizeram com liberal e fervoroso coração. Maria e José resolvem deixar a gruta. Para saírem da gruta, ordenou o Todo-Poderoso que uma pobre, honrada, piedosa mulher fosse algumas vezes visitar Nossa Rainha, pois morava numa casa junto aos muros da cidade, não longe daquele sagrado lugar. Esta devota mulher, sabendo da vinda dos reis e ignorando o que haviam feito, foi no dia seguinte falar com Maria Santíssima. Perguntou-lhe se sabia o que se passava a respeito de uns reis magos, vindos de longe à procura do Messias. Aproveitando a oportunidade e conhecendo a boa índole da mulher, Maria instruiu-a na fé, sem lhe revelar o segredo do rei, escondido nela e no encantador menino que levava em seu divino braço. Deu-lhe também um pouco do ouro destinado aos pobres. Com estes benefícios, a sorte da feliz mulher ficou melhorada em todos os sentidos. Afeiçoada a sua mestra e benfeitora, ofereceu-lhe sua casa, que, sendo pobre, era bem apropriada para hospedar os artífices e fundadores da santa pobreza. Insistiu muito a pobre mulher, vendo a descomodidade da gruta onde se encontrava a Sagrada Família. Não desprezou o oferecimento à rainha e com interesse respondeu à mulher, que a avisaria do que resolvesse. Falando com São José a respeito, resolveram ir à casa da devota mulher e esperar ali até a purificação e a apresentação no templo. O que mais contribuiu para esta decisão foi a proximidade da Gruta do Nascimento, como também porque muita gente começava a afluir ali, atraída pelo rumor que ia se espalhando a respeito da visita dos reis. Devota à Santa Terra Santa. Devoção à Terra Santa. Por necessidade ainda que com sentimento, Maria Santíssima, São José e o menino deixaram a gruta, foram hospedar-se na casa da feliz mulher, que os recebeu com grande caridade e lhes ofereceu a melhor parte de sua habitação. Acompanharam-nos todos os anjos ministros do Altíssimo na forma humana em que sempre os assistiam. Iam e voltavam com a Divina Mãe e seu esposo quando visitavam a gruta. Além disso, quando o menino e sua mãe saíram de lá, Deus colocou, como no paraíso, um dos anjos para guardá-la. Ali sempre permanece até agora com uma espada e nunca mais entrou nenhum animal naquele lugar santo. E se o santo anjo não impede a entrada dos infiéis, em cujo poder se encontra aquele e os outros santos lugares, é pelos juízos do Altíssimo que deixa os homens agirem, para os fins de sua sabedoria e justiça.
não seriam necessários milagres se os príncipes cristãos tivessem fervoroso zelo da honra e glória de Cristo. Procurariam a restauração daqueles santos lugares consagrados com o sangue e os pés do Senhor e de sua Mãe Santíssima, e com as obras de nossa redenção. Se tanto não fosse possível, não há desculpa de pelo menos contribuírem para o decoro daqueles misteriosos lugares, com toda diligência e fé. Quem tem esta virtude transportará grandes montes, pois tudo é possível ao que crê. Foi-me dado a entender que a piedosa devoção e veneração à Terra Santa é um dos meios mais eficazes para o estabelecimento e conservação das monarquias católicas. Estas não podem negar que poupar muitos gastos excessivos e supérfluos para serem empregados em tão piedosa empresa seria grato a Deus e aos homens, e nem precisaria aduzir extraordinárias razões para justificar tais despesas. Maria prepara-se para a apresentação. Permaneceu Maria Santíssima e Puríssima e seu filho naquela casa próxima da gruta até o dia em que, de acordo com a lei, deveria se apresentar purificada ao templo com o seu primogênito. A mais santa das criaturas quis se dispor dignamente para este mistério, com fervorosos desejos de apresentar ao Eterno Pai no templo seu infante Jesus. Juntamente com ele, queria apresentar-se adornada com grandes obras, que a tornassem digna, hóstia e oferenda para o Altíssimo. Nesta intenção fez a Divina Senhora, naqueles dias até o da purificação, tais e tão heróicos atos de amor e de todas as virtudes que língua humana nem angélica podem explicar. Muito menos o poderá uma mulher de todo inútil e ignorante como eu. A piedade e devoção cristã fará sentir estes mistérios àqueles que se dispuserem à sua contemplação e veneração por alguns favores mais inteligíveis recebidos pela Virgem Maria. Poder-se deduzir e imaginar outros que não cabem em palavras. Convívio entre o menino Jesus e sua mãe. O infante Jesus falou com sua amorosa mãe com voz inteligível, desde que nasceu, quando lhe disse: imita-me, esposa minha, e assemelha-te a mim, conforme escrevi em seu lugar no capítulo 10. Falava com perfeita dicção, mas apenas quando estava sós com a Divina Mãe. O santo esposo José nunca o ouviu falar antes de 1 ano, quando então o menino falou a ele. A Divina Senhora tampouco lhe revelou este favor, porque entendeu que era só para ela. As palavras do menino Deus eram cheias de majestade, digna de sua grandeza, traziam a eficácia de seu poder divino, e estavam à altura de sua verdadeira mãe, a mais pura, santa, sábia e prudente das criaturas. Às vezes dizia: minha querida pomba, minha mãe caríssima. Nestes colóquios amorosos escritos pelo Cântico de Salomão e em outros mais íntimos e contínuos viviam filho e mãe santíssimos. Os favores recebidos pela divina princesa, as palavras de carinho e doçura que ouviu ultrapassaram ao dos cânticos de Salomão e a todas as que foram ditas ou pensadas por todas as almas justas e santas, desde o princípio até o fim do mundo. Nestes amáveis mistérios, muitas vezes o infante repetia aquelas palavras: minha pomba e minha mãe, assemelha-te a mim, sendo palavras de vida e virtude infinita, recebidas com a ciência divina que Maria Santíssima tinha dos atos interiores da alma de seu Filho unigênito. Não há língua que possa explicar, nem pensamento que chegue a perceber os efeitos que essas íntimas influências produziam no cândido e inflamado coração da mãe daquele filho que era homem e Deus. Prerrogativas de Maria. Entre as mais elevadas prerrogativas de Maria Puríssima, a primeira é ser mãe de Deus, fundamento das demais. A segunda, ser concebida sem pecado. A terceira, gozar durante esta vida muitas vezes de passagem à visão beatífica. A quarta, que gozava continuamente, era ver com claridade a alma santíssima de seu filho e todos os seus atos para imitá-los.
Era-lhe como um espelho claro e puríssimo no qual se olhava constantemente, adornando-se com as preciosas joias daquela alma santíssima que copiava em si mesma. Via-a unida ao Verbo divino, a quem com profunda humildade se reconhecia inferior quanto à humanidade. Conhecia com visão claríssima seus atos de agradecimento e louvor por ter sido criada do nada, como as demais almas, e pelos dons e favores que mais do que todas recebera enquanto criatura, especialmente por sua natureza humana ter sido sublimada à união inseparável com a divindade. A Divina Mãe entendia as súplicas, orações e pedidos incessantes que o Filho apresentava ao Eterno Pai pela raça humana, e que em tudo quanto fazia ia preparando e realizando sua redenção e doutrina, como único reparador e mestre de vida eterna. Maria, perfeita discípula de Cristo. Estes atos da Santíssima Humanidade de Cristo, nosso bem, eram reproduzidos pela Mãe Puríssima. Em toda esta história haverá muito que dizer sobre este tão grande mistério. Este exemplar esteve sempre ante seus olhos e por ele modelou todas as suas ações e operações desde a encarnação e nascimento de seu filho. Como industriosa abelha foi compondo o favo docíssimo, no qual o Verbo humanado encontrava suas delícias descendo do céu para ser nosso Redentor e Mestre. Quis que sua Mãe Santíssima, de quem recebeu o ser humano, participasse por altíssimo e singular modo dos frutos da redenção. Ela seria a única e singular discípula em quem imprimiria ao vivo sua doutrina, formando-a tão semelhante a si mesmo, quanto era possível em pura criatura. Por estes favores e desígnios do Verbo humanado, se há de coligir a grandeza dos atos de sua Mãe Santíssima e as delícias que sentia em seus braços. Neles e em seu peito reclinava-se, como em leito florido, o verdadeiro esposo. Maria, primeira catequista. Durante os dias que a Rainha Santíssima permaneceu em Belém e até a purificação, vieram algumas pessoas visitá-la. Quase todas eram das mais pobres, umas por causa das esmolas que dela recebiam, outras por terem sabido que os magos tinham estado na gruta. Todas comentavam a novidade e falavam da vinda do Messias. Naqueles dias, não sem disposição divina, falava-se muito entre os judeus que chegara o tempo de seu aparecimento no mundo. Estas conversas davam à Mãe Prudentíssima muitas ocasiões para agir de modo grandioso, tanto em guardar no coração para meditar tudo o que via e ouvia, como também para encaminhar muitas almas ao conhecimento de Deus e confirmá-las na fé. Instruía-as nas virtudes, esclarecia-as sobre os mistérios do Messias que esperavam e libertava-as da grande ignorância em que estavam. Como gente rústica e de pouca capacidade para as coisas divinas, nesta matéria contavam-lhe tantas invenções e histórias de mulheres que o santo e singelo esposo José costumava sorrir e se admirar das respostas cheias de sabedoria e eficácia com que a grande senhora instruía a todos, da paciência com que os tolerava, da profunda humildade e doce gravidade com que os levava ao conhecimento da verdade e da luz. Deixava a todos satisfeitos, consolados e instruídos de quanto precisavam, porque dirigia-lhes palavras de vida eterna, que lhes penetravam no coração, afervorando-os e animando-os. Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima Senhora Nossa. Desapropriação. Minha filha, na clara visão da luz divina recebi, mais do que todas as criaturas, o conhecimento do baixo preço e estimação que os bens e riquezas da terra têm diante do Altíssimo. Por isto foi penoso e cansativo a minha santa liberdade ver-me onerada com os tesouros que os reis ofereceram ao meu Filho Santíssimo. Como em todas as minhas obras, porém, deveria resplandecer a humildade e obediência. Não quis me apropriar nem dispor deles por minha vontade pessoal, senão pela de meu esposo José.
Assim procedi como se sua serva eu fosse, e como se nada tivesse com aqueles bens temporais. Para vós, criaturas fracas, é feio e perigoso apropriar-vos de qualquer bem terreno, tanto de coisas materiais como de honra, porque nisso entra a cobiça, a ambição e a vã ostentação. Acautelar-se da cobiça. Quis dizer-te tudo isto, caríssima, para que em todas as matérias fiques instruída a não aceitar nem te apropriares de ofertas e honras mundanas, como se algo te fosse devido, ainda menos quando as recebe de pessoas de posição. Guarda tua liberdade interior e não faças ostentação do que nada vale, nem podes te justificar diante de Deus. Se receberes algum presente, não digas, deram-me ou trouxeram-me isto, mas sim, o Senhor envia isto para a comunidade, e rezem por quem foi instrumento de sua misericórdia. Nomeia o ofertante para que rezem por suas intenções em particular e não se frustre o fim para o qual a esmola foi oferecida. Não as recebas pessoalmente, pois poderia dar ocasião à cobiça, mas deixa as oficiais disso encarregadas. Se pelo ofício de prelada for necessário que as recebas, depois que estiver dentro do convento, entrega-as a quem compete para ser distribuída à comunidade. Procede sempre com desprendimento, mostrando que não pões teu afeto nessas coisas. Não obstante, deves agradecer ao Altíssimo e a quem te beneficiou e reconhecer que nada mereces. O que trouxerem as demais religiosas, agradece como superiora e com solicitude cuida logo que se aplique à comunidade, sem tomar coisa alguma para ti. Nem olhes com curiosidade o que vem ao convento, para que não se deleitem os sentidos, nem se inclinem a apetecê-los e a desejar que te façam tais benefícios. A natureza frágil e cheia de paixões incorre frequentemente em muitos defeitos que não se consideram bastante. Nada se pode fiar da natureza contaminada, que sempre quer mais do que tem. Nunca desbasta e quanto mais recebe, mais sede tem de receber. Cautelas na vida interior. Ainda mais atenta, quero que sejas no trato íntimo e frequente com o Senhor, por incessante amor, reverência e louvor. Nisto, minha filha, quero que trabalhes com todas as tuas forças, que apliques tuas potências e sentidos sem interrupção, com solicitude e cuidado. Sem este empenho, a parte inferior que agrava a alma forçosamente a derruba, distrai e precipita, fazendo-a perder de vista o sumo bem. Este amoroso convívio com o Senhor é tão delicado que se perde apenas por dar atenção em ouvir as fabulações do inimigo. Por isto, ele insiste tanto para ser ouvido, pois sabe que o castigo de o terem escutado será esconder-se a alma do objeto do seu amor. Assim, aquela que ignorou sua formosura vai atrás das pegadas de seus descuidos, privada da suavidade divina. Quando o malgrado seu experimenta a dor de seu mal e quer voltar a encontrá-la, e nem sempre a acha, nem lhe é restituída. Aqui o demônio que a enganou lhe oferece outros deleites tão vis e diferentes daqueles que a seu gosto interior estava acostumado, que a alma se enche de tristeza, perturbação, desânimo, tibieza e fástio, ficando em perigosa confusão. Por Maria a Jesus. Desta verdade tens tu, caríssima, alguma experiência por tua negligência e lentidão em crer nos benefícios do Senhor. Já é tempo de que sejas prudente em teu discernimento e perseverante em conservar o fogo do santuário, sem perder de vista um momento mesmo o objeto que eu sempre estive atenta, com todas as forças de minha alma e potências. Verdade é que há grande distância entre ti e o bichinho e que em mim desejo que imites. Nem podes gozar do bem verdadeiro tão imediato como eu o tinha e tão pouco agir nas mesmas condições que eu. No entanto, já que te ensino e manifesto o que eu fazia, imitando o meu Filho Santíssimo, podes, segundo tuas forças, imitar a mim, entendendo que o vês por outro prisma.
Eu olhava-o através de sua humanidade santíssima, e tu através de minha alma e pessoa. Se o Todo-Poderoso a todos chama e convida a esta alta perfeição, se a quiserem seguir, considera tu o que deves fazer por ela, pois tão larga e poderosa se mostra contigo a destra do Altíssimo para te atrair após si. Capítulo 19. Maria e José vão a Jerusalém para apresentar o menino Jesus no templo em cumprimento da lei, a lei da purificação. Já estava terminando o prazo dos 40 dias em que, conforme a lei, a mulher que dava à luz era considerada impura. Depois desses 40 dias de purificação, apresentava-se ao templo para observar esta lei e, ao mesmo tempo, a outra do Êxodo 13:12, em que Deus ordenava lhe fossem oferecidos os primogênitos. A mãe da mesma pureza quis ir a Jerusalém. Ali apresentar-se-ia no templo com o unigênito do Eterno Pai e seu, e seria purificada como as outras mães. No que ele dizia a respeito, não teve dúvida alguma em obedecer a estas leis como qualquer mãe. Não ignorava sua inocência e pureza, da qual, desde a encarnação do Verbo, teve certeza, como também que não contraíra o pecado original, comum a todos os mortais. Não esquecia que concebera por obra do Espírito Santo e dera a luz sem dor, permanecendo sempre virgem e mais pura do que o sol. Não obstante, sua prudência não duvidava submeter-se à lei comum, impelida pelo contínuo desejo ardente de seu coração a se humilhar e apegar-se ao pó. A lei da apresentação. Quanto à apresentação de seu Filho Santíssimo, pode ter alguma incerteza, como aconteceu na circuncisão, porque sabia que ele era Deus verdadeiro e estava acima das leis que ele mesmo decretara. Foi, porém, informada da vontade do Senhor por luz divina e pelos atos da alma santíssima do Verbo humanado. Nesta luz viu os desejos dele em se oferecer como hóstia viva ao Eterno Pai. Com esta oferenda queria agradecer-lhe a formação de seu corpo puríssimo e da criação de sua alma santíssima, destinados ao sacrifício que ofereceria pela raça humana e salvação dos mortais. Estes atos foram sempre atuais na humanidade santíssima do Verbo, não só como compensor, conformando-se com a vontade divina, mas também como viador e redentor. Apesar disso, quis, observando a lei, fazer esta oferenda ao Pai no seu santo templo, onde todos o adoravam e enalteciam, como em casa de oração, expiação e sacrifício. Partida para Jerusalém. A grande senhora, com seu esposo, organizaram a viagem para estar em Jerusalém no dia marcado pela lei. Prevenindo o necessário, despediram-se da piedosa mulher que os hospedara. Deixaram-na cheia de bênçãos celestes, cujos frutos colheu copiosamente, embora ignorasse o mistério de seus divinos hóspedes. A Sagrada Família dirigiu-se à Gruta do Nascimento, para dali começar a viagem com uma última veneração àquele sacrário humilde, mas tão rico de felicidade, ainda desconhecida. Maria entregou o menino Jesus a São José para se prostrar em terra e adorar o solo, testemunha de tão veneráveis mistérios. Havendo-o feito com incomparável devoção e ternura, disse ao seu esposo: Senhor, dai-me a bênção para esta viagem, como sempre me dais quando saio de vossa casa. Peço-vos também permissão para fazê-la a pé e descalça, pois levarei em meus braços a hóstia que será oferecida ao Eterno Pai. Este ato é misterioso e desejo fazê-lo o quanto me for possível, nas condições que sua grandeza exige. Usava nossa rainha por modéstia um calçado que lhe cobria os pés e quase lhe servia de meias. Era de fibra vegetal, como usavam os pobres, semelhante ao cânhamo, trabalhado e tecido toscamente, mas forte, limpo e em ordem. Obediência de Maria.
São José pedia-lhe que se levantasse, pois ela estava de joelhos, e lhe respondeu: O Altíssimo Filho do Eterno Pai, que tem em meus braços, vos dê sua bênção. Ide feliz a pé, levando-o em vossos braços, mas não descalça, porque o tempo não o permite. O Altíssimo aceitará o desejo que ele próprio vos inspirou. Com grande respeito, usava São José a autoridade de superior com Maria Santíssima, mas para não privá-la do prazer que a grande rainha experimentava em se humilhar e obedecer. Como o santo esposo também assim fazia por obedecer, humilhando-se e mortificando-se em mandá-la, ambos vinham a ser obedientes e humildes. Não permitiu que fosse descalça a Jerusalém, porque temia que o frio lhe prejudicasse a saúde. Ele não estava a par da admirável constituição do perfeitíssimo corpo virginal, nem de outros privilégios com que a divina destra a havia dotado. A obediente rainha não replicou e obedeceu à ordem do santo esposo. Para receber das mãos dele o menino Jesus, prostrou-se em terra, deu-lhe graças e o adorou pelo benefício que naquela sagrada gruta havia concedido a ela e a todo o gênero humano. Pediu ao Senhor conservasse aquele sacrário venerado entre os católicos e recomendou-o de novo ao santo anjo destinado a guardá-lo. Vestiu o manto de viagem e recebeu em seus braços o tesouro do céu. Reclinou-o em seu peito virginal, cobrindo-o com grande cuidado para o defender do mau tempo invernal. Procissão admirável. Partiram da gruta, pedindo ambos a bênção do menino Deus que a deu visivelmente. São José acomodou no jumentinho a caixa de roupinhas do divino infante e a parte dos presentes dos reis, que reservavam para oferecer no templo. Assim se ordenou de Belém a Jerusalém a mais solene procissão jamais vista no templo. Acompanhando o príncipe das eternidades, Jesus, a rainha, sua mãe, com José, seu esposo, iam os 10.000 anjos que haviam assistido os mistérios operados na gruta. Uau! E ainda outros muitos anjos que tinham descido do céu, trazendo o santo e amável nome de Jesus na circuncisão. Todos estes celestes cortesãos iam em forma visível humana, tão formosos e refulgentes, que em comparação de sua beleza, todo o precioso e deleitável do mundo parecia menos que barro e escória comparados com ouro finíssimo. Quando o sol era ardente, faziam-lhe sombra, e as noites transformavam em dias claríssimos. A divina rainha e seu esposo José gozavam de sua vista e celebravam com eles o mistério da apresentação do menino Deus ao templo. Cantando-lhe novos e sublimes hinos de louvor, caminharam as 2 léguas de Belém a Jerusalém. Rigor da temperatura. Naquela ocasião, o que não seria sem determinação divina, o frio e a geada, não perdoando seu próprio Criador humanado, afligia o tenro menino. Tremendo como verdadeiro homem, chorava nos braços de sua amorosa mãe, que mais sofria no coração pela compaixão e amor do que no corpo pela intempérie. A poderosa imperatriz dirigiu seus elementos e, como senhora deles, repreendeu-os com santa indignação. Por ofenderem o seu Criador, ordenou-lhes que moderassem seu rigor com o menino Deus, mas não com ela. Obedeceram os elementos à ordem de sua legítima e verdadeira senhora. O ar frio tornou-se branda e aquecida viração para o infante, enquanto para a mãe continuou em sua rigorosa temperatura. Deste modo, ela sentia o frio, mas seu meigo filho ficava abrigado, como em outras ocasiões, tendo dito e repetirei adiante. Voltou-se também contra o pecado, aquela que não o contraiu, dizendo: ó monstruosa culpa, totalmente desumana, pois para teu remédio é necessário para o próprio Criador seja afligido pelas criaturas às quais deu e conserva a existência. Monstro horrendo, és a ofensa a Deus e a destruição das criaturas, transforma-as em abominação e lhes arrebatas a maior felicidade, que consiste em serem amigas de Deus. Ó filhos dos homens, quando sereis de coração duro? Até quando sereis de coração duro, amando a vaidade e a mentira? Não sejais tão ingratos para com o Altíssimo Deus e tão cruéis convosco mesmos,
Abri os olhos e vede vosso perigo. Não desprezeis os preceitos de vosso Pai Celestial, nem esqueçais os ensinamentos da mãe que vos gerou pela caridade. Tomando o unigênito do Pai, carne humana em minhas entranhas, me fez mãe de toda a natureza, como tal vos faço, vos amo, se fosse vontade do Altíssimo que eu sofresse todas as penas que existem desde Adão até agora, aceitá-las-ia com gosto, pela vossa salvação, se me fosse possível. Revelação a Simeão e Ana. Enquanto a Divina Senhora e seu menino Deus dirigiam-se para Jerusalém, aconteceu que o sumo sacerdote Simeão, iluminado pelo Espírito Santo, foi ali e recebeu a revelação de que o Verbo manado, nos braços de sua mãe, vinha apresentar-se no templo. A santa viúva Ana teve a mesma revelação, sabendo também que vinham acompanhados do esposo José com desconforto e pobreza. Conferindo os dois santos esta revelação, chamaram o mordomo do templo, que administrava as coisas temporais, informando-o sobre os viajantes. Mandaram-no à porta que dava para a estrada de Belém, a fim de receber e hospedar em sua casa com toda benevolência e caridade. Assim o fez o mordomo, o que muito confortou a rainha e seu esposo, pois vinham preocupados em achar hospedaria conveniente ao seu divino infante. Deixou-os em sua casa, o feliz hospedeiro foi participar ao sumo sacerdote tudo o que se passara. Pobreza e humildade. Naquela tarde, antes de se recolherem, combinaram Maria e José o que deviam fazer. A prudentíssima senhora foi de parecer que José levasse ao templo na mesma tarde os dons dos reis para oferecê-los sem dar na vista. Como devem ser feitas as esmolas e ofertas, ao voltar o santo esposo, traria as 2 rolas que no outro dia ofereceriam publicamente com o menino Jesus. José concordou, levou a mirra, o incenso e o ouro, e sendo forasteiro e desconhecido não foi notado como ofertante de tão grande esmola. Teria podido com aquele haver comprar o cordeiro, que os mais abastados ofereciam com os primogênitos. Não fez, porque estaria em desacordo com a aparência humilde e pobre da mãe, filho e esposo. Ofereceram ricas ofertas publicamente, não convinha se afastarem da pobreza e humildade, ainda que fosse com motivo piedoso e honesto. A mãe da sabedoria foi em tudo mestra de perfeição, e seu Filho Santíssimo mestre da pobreza em que nasceu, viveu e morreu. Simeão e Ana. Conforme disse São Lucas, era Simeão homem justo, temente a Deus e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo que estava nele lhe revelara que não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, veio ao templo, além do que já entendera. Foi, naquela noite, novamente ilustrado pela divina luz. Nela conheceu com maior clareza os mistérios da encarnação e redenção humana, que em Maria Santíssima se haviam cumprido as profecias de Isaías 7, 14 e 11, 1, de que uma virgem conceberia e teria um filho, que da vara de José desabrocharia uma flor, Cristo, e tudo mais destas e de outras profecias. Recebeu luz muito clara sobre a união das 2 naturezas na pessoa do Verbo e dos mistérios da paixão e morte do Redentor. Com a inteligência de coisas tão sublimes, ficou o santo homem todo elevado e fervoroso, com desejo de ver o Redentor do mundo, como já recebera notícia de que viria apresentar-se ao Pai. Simeão foi no dia seguinte ao templo, levado em espírito, quer dizer, pela força da divina luz. No capítulo seguinte direi o que aconteceu. Ana, santa mulher, também teve na mesma noite a revelação de muitos desses mistérios. Grande foi a alegria de seu espírito, porque, como disse na primeira parte da história, ela havia sido mestra de nossa rainha, quando esta viveu no templo. Diz o evangelista que Ana não se afastava do templo, servindo dia e noite com orações e jejuns, que era profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer, que vivera 7 anos com o seu marido, já contava 84 anos de idade, e falou profeticamente do menino Deus, como se verá.
doutrina que me deu a rainha do céu. Amor fervoroso. Minha filha, uma das misérias que torna pouco felizes ou de todo infelizes as almas é se contentarem em praticar as virtudes com negligência e sem fervor, como se fosse coisa de pouca importância e casual. Por esta ignorância e mesquinhez de coração, são poucas as que chegam ao íntimo trato e amizade com o Senhor, e o que só se alcança com amor fervoroso. Chama-se fervente ou fervoroso porque, semelhante à água que ferve no fogo, assim este amor, com a suave violência do divino incêndio do Espírito Santo, eleva a alma acima de si mesma, de suas obras e de toda a criação. Amando, mais se acende, e do mesmo amor lhe nasce insaciável desejo, pelo qual não só despreza e esquece as coisas terrenas, mas tudo quanto é bom ainda não chega a satisfazê-la. E como o coração humano, quando não consegue o que muito ama, mais se inflama no desejo de o alcançar por novos meios, assim, se a alma tem fervente caridade, sempre acha o que desejar e fazer pelo amado, e tudo quanto faz lhe parece pouco. Deste modo, procura e progride da boa à perfeita vontade, e desta a de maior conformidade com o Senhor, até chegar à perfeitíssima e íntima união e transformação em Deus. Eu entendo bem isso, como que é. Progresso do amor. Daqui entenderás, caríssima, razão, porque eu desejava ir descalça ao templo, para ali apresentar meu Filho Santíssimo e cumprir a lei da purificação. Dava-me os atos a plenitude possível de perfeição pela força do amor que sempre me pedia o mais perfeito e agradável ao Senhor. A isto era movida pela fervorosa ânsia de praticar as virtudes no mais perfeito grau. Trabalhava por imitar com toda a diligência o que vês em mim, porque te advirto, minha amiga, esta maneira de amar e de agir é o que o Altíssimo está desejando e esperando. Por trás das cancelas, como falou a esposa, ele fica a olhá-la como faz todas as coisas, tão próximo que me dê apenas uma grade, para ela gozar de sua visão. Atraído e enamorado, acompanha as almas que assim o amam e servem, enquanto se desvia das tíbias e negligentes, ou as acode apenas com uma comum e geral providência. Aspira tu sempre o mais perfeito e puro das virtudes. Nelas estuda e inventa sempre novos modos e indústrias de amar, de modo que todas as tuas forças e potências interiores e exteriores estejam continuamente ocupadas no mais elevado e excelente, para o prazer do Senhor. Comunica e submete todos estes desejos à obediência e conselho de teu mestre e pai espiritual, para fazer o que ele mandar, porque isto é o principal e mais seguro. Cancela é porta gradeada. A grade é sugestiva figura da fé. Há um tempo claro e obscura, né? A terra, a gente está pela fé, a gente não vê, mas ele está vendo, a gente só vê pela fé.